Vamos então aqui dando continuidade no nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de abril de 1860. Ditados espontâneos é a sessão que nós estamos estudando, e vamos aqui agora numa subseção que são as comunicações lidas na sociedade. Então, mais uma vez, essas comunicações lidas, são comunicações trazidas pelos colaboradores, pelos participantes da sociedade, mensagens que foram recebidas no ambiente familiar, no ambiente particular, onde então se realizavam muitas dessas sessões. E aí a gente vai lembrar de um aspecto curioso, que como as instituições ainda não estavam organizadas, mas eram na verdade grupos familiares, grupos de amigos que se juntavam, então com a sociedade parisiense já devidamente instituída, outros grupos mantinham contato com ela como referência, mas realizavam seus trabalhos. E aí então alguns desses colaboradores recebendo essas mensagens em casa, ou nos seus respectivos grupos, levavam então a sociedade para fazer ali as leituras, colocar a apreciação de todos os participantes ali daquelas atividades, daqueles encontros. Então nós estamos aqui nos ditados espontâneos. Nós já estudamos, só para recapitular, o Anjo das Crianças. Depois nós vimos aqui Conselhos, assinado pelo Espírito de Verdade. Depois uma outra mensagem também do Espírito de Verdade, sem título aqui definido. Depois A Ostentação, trazida pelo Espírito Joinville. Depois Amor e Liberdade, trazido por Abelardo. Imortalidade, mensagem trazida por Fenelon. Depois Parábola, mensagem trazida por São Vicente de Paulo. O Espiritismo, Francisco de Sales. E vimos também Filosofia, que foi aquela mensagem assinada por Moisés, Platão, depois Juliano. Aqui para nós uma informação interessante, como nós vimos, colocando ali Moisés depois reencarnando como Platão, depois reencarnando como Imperador Juliano. Então, bem interessante, e Kardec ali bastante convicto para fazer essa publicação na Revista Espírita, já que não era uma mensagem meramente restrita à sociedade parisiense, mas na verdade era aberta a outra sociedade parisiense, que é a sociedade como um todo, já que era publicado na revista. Bom dia, Chaconete. Agora, comunicações lidas na sociedade. Então aqui, mais uma vez, são mensagens que nós perceberemos que elas trazem um teor mais particular. Veremos aqui espíritos familiares, espíritos amigos conversando com as pessoas. Então, Kardec aqui aproveitou e publicou essas mensagens. Essa primeira aqui, então, é a filha do senhor Peixot, a mensagem dele. Ele recebeu a mensagem da própria filha. Vejamos então a forma como as coisas aconteciam naquelas reuniões. Então vamos lá, diz assim: meu amigo, não sabeis que todo homem que marcha na senda do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos. Vossas ideias revoltam certos homens, pois não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhe grita: aquilo que repeles, teu juiz te lembrará um dia. É uma mão de Deus que estende para retirar do lamaçal onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz da razão. Pensais que viveis no século do dinheiro, onde o eu domina, que o amor às riquezas vos desseca o coração, carrega a vossa consciência de muitas faltas e até de crimes que deveis confessar. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma mão vos será estendida. Fostes surdos às misérias alheias e sereis tragados sem que caia uma lágrima sobre vós. Parai, ainda há tempo. Que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero, e Deus vos perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se,
e que a miséria mata lentamente. O pobre que tiverdes aliviado incluirá vosso nome em suas preces. Abençoará a mão que talvez lhe tenha salvado a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Infelizes de vós, se fordes surdos à sua voz. Deus vos disse pela boca sagrada do Cristo: ama teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos semelhantes? Não sentis que, abafando a consciência, abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio? Que nada mais bate em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Porque fugistes da luz e os vossos olhos se tornaram carne, as trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Procurais, mas tarde demais, sair dessa vida que desmorona aos vossos pés. O medo que não podeis definir vos torna supersticiosos. Fingis que sois um homem caridoso. No entanto, esperando resgatar a vida de egoísta, dais o cetil que o temor vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida se extinguirá sem esperança, e não podeis prorrogá-la por um só dia. Extinguir-se-á, malgrado vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes destes o exemplo. Como vós, eles não têm senão o amor, o do ouro, o único sonho de felicidade para eles. Quando essa hora de justiça soar, tereis de comparecer perante o Supremo Juiz que tendes desprezado. Então, tua filha é a pessoa que assina, né, o espírito que assina essa mensagem ao senhor Peixor, né, que foi quem recebeu também. Bom dia, Marion, bom dia, Osmar. Então, aqui, pessoal, inicialmente nós lembramos que essas mensagens particulares, muitas vezes elas chegavam àqueles grupos com o objetivo de orientar a uma pessoa por causa de uma experiência pessoal que ela vivenciou. Nem sempre são mensagens genéricas, como geralmente a gente acaba vendo, né, o que Kardec recebia lá na sociedade, embora, né, como sempre a gente vê, os espíritos trazem mensagens de acordo com as necessidades do grupo ou alguma necessidade individual. Isso acontece aqui no nosso grupo, isso acontece também em grupos espíritas, quando tem ali um ou outro médium, um ou outro participante com necessidade daquela mensagem, e a mesma coisa acontece também nessas reuniões particulares. Aqui, né, nós desconhecemos o contexto, falando para nós aqui, né, sobre aquilo que traz obstáculo a essa marcha do progresso, que é a ignorância e a inveja. E aqui é destacado, né, uma passagem interessante, que a inveja é a poeira levantada por vossos passos. Então, aqui um pensamento bem interessante para a gente guardar, né, que na verdade ali nós temos então que olhar exatamente para os nossos sentimentos e evitar, né, que esse tipo de impedimento, quando coloca, né, quando alguém marcha em direção ao progresso, sempre vai encontrar a ignorância e a inveja, mas não significa que essa marcha deva ser interrompida, né? Pelo contrário, ela deve ser ali perseverante para continuar. E aí vai falando para nós aqui sobre também a questão material. Aquele que sempre olha, né, para os seus próprios interesses, é o egoísmo também bastante presente, o amor às riquezas, como é colocado para nós aqui em duas passagens, né, dizendo para nós aqui que no século do dinheiro, que era aquela época que eles estavam vivendo, e a mesma coisa não é diferente agora, depois desse tempo todo a gente continua vendo os mesmos interesses. E não são interesses para a satisfação das necessidades de cada um. Na verdade, são interesses em busca do supérfluo mesmo. Daí então nós vemos até ali, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela orientação, né, do supérfluo e do necessário. E nós, infelizmente, acabamos ainda nos apegando ao supérfluo, até porque a gente lembra que
O comércio, a compra, é o que movimenta essa estrutura econômica atual da nossa sociedade. Portanto, nós somos constantemente bombardeados de propagandas, bombardeados de promoções, né, de provocações, para que a gente possa comprar aquele objeto, até mesmo uma questão de relacionamento dentro da sociedade. As pessoas se relacionam de acordo com, né, as posses, com a aparência que cada um tem. Você vai a um restaurante, você frequenta um ambiente, você tem um grupo de amigos, então tudo isso depende da forma como você se apresenta. Então nós vemos que, como se não bastasse toda essa publicidade e todas essas promoções que chamam a nossa atenção, a própria sociedade impôs como um critério dos seus, né, dos seus relacionamentos ali um determinado padrão de poder aquisitivo, um padrão de posses que cada um tem. Aonde você mora, é o carro que você tem, o que você faz no seu trabalho, né, enfim. Então o que é colocado para nós é aqui, né, parai, ainda dá tempo, para que a gente não seja exatamente ali, né, homens sem fé, que foi colocado para nós, que homens que se dizem hábeis na conquista da riqueza e tudo mais, diz para nós aqui que vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma mão vos será estendida. Foste surdos às misérias alheias, e serei tragados sem que caia uma lágrima sobre vós. E essa descrição que é apresentada para nós, embora seja aqui apenas um alerta que é apresentado, nós já encontramos em mensagens que chegam, né, através dos espíritos que trazem ali, né, para os livros, para as instruções de um modo geral, descrição de espíritos que viveram exatamente essa mesma realidade. Aquela realidade em que o interesse que tinham quando encarnado era apenas ali o interesse que girava, né, em torno dele. Aquilo que chamava a sua atenção para a sua satisfação pessoal, sem a ideia, como é colocado para nós, sem a orientação que é trazida para nós, amor ao próximo como a nós mesmos. Então aquele que viveu em função dos seus próprios interesses, como foi posto aqui de novo, no momento de maior necessidade que ele tiver, nenhuma mão será estendida. E depois, quando então ele chegar ao momento do seu desencarne, nenhuma lágrima cairá sobre vós, cairá sobre ele. E aí os espíritos falam exatamente dessa indiferença, né? Exatamente porque ele viveu em função de si mesmo. Então não houve alívio de nenhuma dor, não houve o auxílio a quem precisava, né? Sempre buscando a sua própria conquista. E aí teve uma passagem aqui que me chamou a atenção também, colocando para nós aqui, né, que... deixa eu ver se eu acho aqui. Que muitas vezes o indivíduo aqui, ele... Está aqui, ó. Ele diz assim, fingis que sois homem caridoso. E isso, nesse caso, né, quando aquela passagem do óbolo da viúva, né, do Evangelho, né, em que o óbolo é a esmola, e o óbolo da viúva é aquela senhora que, com sacrifício, tira uma moedinha para colocar sobre o altar, enquanto outros que têm ali posses colocam ali sacolas de dinheiro, só que, na verdade, essas sacolas são as sobras do que eles gastaram. Enquanto que para a viúva, aquilo é parte daquilo que ela teria de necessário. Então a moeda dela vale muito mais do que a quantidade de dinheiro que foi oferecida. É claro, como nós já estudamos, que todo o recurso que é oferecido em prol da caridade vai ser utilizado para aqueles que precisam. Mas o que vai beneficiar realmente aquele que fez a doação são os seus interesses. É o amor que ele realmente investiu para poder ajudar aquele que precisa. Porque você pode dar uma quantidade grande de dinheiro, você pode fazer isso apenas por uma obrigação, por um interesse, né, que não seja realmente o da caridade, o do amor verdadeiro. E aí depois ele coloca para nós aqui também. Fingis que é um homem caridoso, no entanto, esperando resgatar a vida de egoísta, dais o cetil que o temor vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida se extinguirá sem esperança, é aquela lágrima que não cai. E não podeis prorrogá-la por um só dia. Isso porque, na visão daquele que é materialista, aquele que é apegado a esse patrimônio, a essa riqueza, né? Lembrando que quando a gente fala sobre riqueza e pobreza, nós não olhamos apenas para esses dois extremos. Muitas vezes o indivíduo que tem uma vida comum,
ali uma vida de trabalho, uma vida de esforço e tudo mais, a forma como ele lida com aquilo que ele conquistou também vai trazer para ele um benefício ou um malefício. Não há necessidade de ter um grande excedente, não. De ter ali um grande patrimônio. Uma pessoa comum pode viver como uma pessoa generosa, como também pode viver como uma pessoa egoísta. Então, nesse momento, quando desencarna, vai ter ali as mesmas situações, as mesmas dificuldades ou os mesmos benefícios daqueles que viveram realmente ali cultivando o amor ou cultivando o egoísmo no coração. Mas o que chama atenção aqui para nós, né, bom dia, embaixador, é que coloca que aquele que tem um interesse na vida material, ele não vai poder prorrogar a sua vida nem por mais um dia. Porque ele vivendo em função dessa riqueza, é claro que ele vai querer desfrutar dessa riqueza todos os dias. Então ele sempre vai querer comprar, ele vai querer conquistar, ele vai querer exibir. Então a vida dele gira em torno disso. Mas quando então a morte bate a sua porta, ele tenta fugir, porque a sua vida ainda é material. Então não é possível você adiar. Não é possível você prorrogar o momento de retorno. E aí então vai vir o medo e vai vir aquele vazio. Mas aquele que tem um patrimônio, essa parte que me chamou a atenção, diz assim, que a vida dele vai se extinguir, apesar das riquezas que os vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes deste o exemplo. Então aqueles que trazem grandes patrimônios, na verdade aqueles que são sucessores, não veem a hora de aqueles recursos serem devidamente distribuídos para que cada um viva a sua vida, porque foi dessa forma que se aprendeu. Já que o que vale é a riqueza, então cada um quer a sua parte. Que morra logo então para que tudo isso seja distribuído. E muitas vezes o espírito, depois da morte física, da sua desencarnação, ele continua presente junto à família, observando exatamente essa dilapidação do seu patrimônio. As brigas, as discussões, os desvios, né, muitas vezes até as tramas que são ali organizadas para que um ou outro seja mais ou menos beneficiado, mas na verdade aquele que partiu, nenhuma lágrima cai sobre ele. Então esse alerta, bom dia Sandra, então esse alerta que vem desse espírito é exatamente para o padrão de vida que cada um tem. E aqui, claro, né, tocando nesse tema tão específico, que fala sobre a caridade, que fala sobre a riqueza, que fala sobre a inveja, que fala sobre o apego ao material, né, teve ali o seu sentido para aquele grupo, né? Mas de qualquer forma ele serve para todos nós. Então aqui para finalizar essa passagem diz assim, quando esta hora de justiça soar, tereis de comparecer perante o supremo juiz que tendes desprezado. Então é aquele indivíduo que desencarnou, apegado ao dinheiro, e aí então vem a sua consciência mostrando ali todo o sofrimento, toda a angústia, né? Ou seja, ele passa para a sua realidade espiritual aquilo que ele viveu materialmente. Só que no mundo espiritual não tem aquilo que ele desejava. O objeto de sua ambição já não existe mais. Então a sua mente vai começar a criar ali todos os tormentos, todas as perturbações que ele mesmo se condicionou quando estava encarnado. E isso acontece também com todas as viciações, com todas as tendências. O indivíduo que tem a sua vida num determinado padrão, como lembra Raul Teixeira, tal vida, tal morte. Então, assim como ele é na vida, assim será na morte. A diferença é que quando como desencarnado, ele não terá a oportunidade de ter aquilo que ele tanto desejava e vai sofrer por isso, esse que é o pior. E nenhuma mão será estendida para aliviar esse sofrimento, porque ele não cultivou nenhum merecimento para que uma mão viesse atendê-lo. Então, já que a lei de causa e efeito é imperativa para todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados, ela também se fará presente nos nossos momentos de alegria e nos nossos momentos de dor. Alegria no sentido, né, lembrando sempre que lei de causa e efeito, ela é essa lei imparcial. Ela vai trazer para nós toda a alegria que nós conquistarmos a partir do trabalho realizado. E ela vai trazer para nós toda a dor que nós merecemos de acordo com aquilo que nós deixamos de fazer. Ou fizemos equivocadamente. Próxima mensagem, assinada aqui pelo mesmo espírito, né? E também pelo mesmo senhor Peixot,
Agora aqui vem uma outra mensagem intitulada A Consciência. E diz assim para nós: cada homem tem em si o que chamais uma voz interior, que é o espírito, o que o espírito chama de consciência, juiz severo que preside a todas as ações da vossa vida. Quando um homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento reconhece a Deus, mas a ignorância conselheira fatal o impede e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio. Procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isto, amigo. Deixar rir o cético, seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus, somente. Somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele, a fé e o amor aos semelhantes. Então aqui, o mesmo Espírito, bom dia dona Miriam, bom dia professor, o mesmo Espírito agora trazendo para nós aqui uma orientação sobre a nossa consciência, que é esse tribunal, né, esse juiz severo que cada um tem. Né? E é um tribunal quando a culpa e o arrependimento batem no coração e na consciência de um homem, esse juiz é bastante severo. Esse juiz aponta o erro, né, de uma forma bastante contundente. E aí então vem exatamente o trabalho, né, que conforme os Espíritos sempre nos orientam sobre o perdão e o auto-perdão. Né, o perdão é aquele que você oferece ou é aquilo que você pede. O auto-perdão é aquele que você oferece a si mesmo. Então, conforme a consciência vai se ajustando, conforme o indivíduo vai se equilibrando, esse peso acaba sendo menor, mas o alerta fica aceso para que isso não volte a acontecer, para que o erro não volte a acontecer. Então, sempre lembrar disso, tudo aquilo que nós fazemos, evitarmos, né, a ignorância, que é sempre essa conselheira fatal, né, e acaba fazendo com que o homem, ignorando a sua realidade, ignorando as leis divinas, ignorando muitas vezes o próprio Deus, faz com que ele coloque uma máscara do orgulho, dizendo-se autossuficiente. Na verdade, esse é um grande problema que nós encontramos no mundo hoje. Cada um se achando autossuficiente, tendo ali, né, na sua ideia a ilusão de que para ele mesmo se basta, sem conhecer a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Mas com o passar do tempo, o indivíduo vai então construindo o próprio caminho por onde ele vai ter que trilhar, e aí então a realidade do espírito, a realidade no mundo espiritual, vai apontar para ele exatamente as suas dificuldades. Porque o espírito, então, quando ele percebe, né, que a dor se torna insuportável e que ele não é capaz de cuidar dela, então ele pede esse auxílio. E a gente lembra que não é uma dor provocada, é uma dor autoprovocada. Não existe para nós aquela ideia, né, de um carrasco severo que vem em nossa direção para poder impor esse sofrimento, impor essa dor. Mesmo que nós pensemos, né, que o obsessor muitas vezes se aproxima para trazer para nós essa dor e esse sofrimento. Na verdade, esse obsessor se sente atraído e ele encontra condições de impor essa sua vontade de vingança, porque o próprio indivíduo criou circunstâncias para isso. Então, mesmo que nós encontremos à nossa volta aqueles que nos prejudicaram, é sempre importante pensar assim, mas qual foi a minha participação nesse prejuízo que eu estou vivendo? E aí, então, não raras vezes,
nós vamos encontrar um ponto na nossa vida dizendo que se eu não tivesse feito aquilo, ninguém à minha volta teria motivos para poder potencializar esse erro. Bom dia, Andréia. E aqui então a nossa consciência chama atenção. Essa consciência desperta. Porque o fulano me prejudicou, porque o vizinho me prejudicou, mas qual é a história exatamente, como tudo isso começou? E aí a gente vai pensar, se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia fazer diferente e esse sofrimento não existiria. E aí nós vamos encontrar em nós mesmos a origem das dificuldades que a nossa consciência aponta, que esse juiz severo sempre aponta, sempre mostra para nós na nossa própria mente. Então coloca para nós aqui, o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Ele escuta com proveito as palavras do sábio. Ou seja, o homem de coração reto não é orgulhoso. E tem até uma passagem interessante dizendo que os espíritos elevados se tornam, com o passar do tempo, um livro aberto, onde nenhuma página traz constrangimento. E até mesmo as páginas onde foram escritas ali passagens dolorosas, essas passagens já foram também substituídas, já foram também corrigidas, mostrando que é parte do aprendizado. Então, enquanto aqueles olham para trás e observam o erro praticado, nós ainda olhamos para os nossos erros atuais. Então é importante que hoje, como lembra o irmão X, numa mensagem chamada Memória, num trechinho final, ele sempre diz para nós assim, que a nossa vida corre no tempo com as páginas como um livro aberto, cujas páginas são escritas pelo coração. São escritas com o coração. Então, onde está o nosso tesouro, lá se encontra o nosso coração. Tem essa passagem do Evangelho, Então nós estamos constantemente escrevendo, dia após dia, as páginas da nossa própria história. E essas páginas serão abertas, serão lidas pela nossa própria consciência. Então, essa é a mensagem trazida para nós. Muito importante, porque hoje nós vemos comportamentos nossos, nossos enquanto sociedade, aqui de encarnados e desencarnados, que nós agimos assim de um modo absolutamente livre e inconsequente. Só que essa liberdade, na verdade, é ilusória. Porque a gente lembra aquela passagem, que eu sempre gosto de dizer, que disciplina é liberdade. E não a liberdade que nós simplesmente tomamos e fazemos o que bem entendemos. Porque a lei de causa e efeito, que é ali a nossa grande orientadora, sempre vai dizer, o que eu fizer com essa liberdade, eu terei como consequência. Se eu uso essa liberdade, se eu me comporto, se eu vivo com disciplina, e essa disciplina é respeito por mim mesmo, respeito pelo outro, ou seja, ama teu próximo como a ti mesmo. Se essa é a minha regra, se esse é meu lema, se eu sigo isso com disciplina, então eu tenho liberdade para fazer o que eu bem entender. Porque eu não ultrapasso os meus próprios limites, tampouco não ultrapasso os limites dos outros. Essa disciplina é a nossa grande regra. Depois aqui, próxima mensagem, essa é a nossa segunda mensagem aqui desse nosso texto. A morada dos eleitos, pela senhora Dislu, eu acho. E aqui quem assina, um amigo. Vamos lá. Diz assim para nós estamos aqui, pessoal, para vocês que chegaram depois, nós estamos aqui lá nos ditados espontâneos, que Kardec tem aqui na seção da Revista Espírita, e dentro desses ditados espontâneos nós temos ali comunicações lidas na sociedade, que são aquelas mensagens que foram recebidas em grupos particulares, em grupos familiares, grupos mediúnicos, e aí então eles pegam essas mensagens e trazem para a sociedade para submeter à apreciação de todos ali, de mensagens instrutivas, muitas vezes trazendo ali algumas características pessoais, algumas mensagens dirigidas para aquele grupo, ou para uma pessoa especialmente por causa de alguma necessidade que ela tenha. Então nós estamos lendo essas mensagens. Nós já lemos duas agora aqui, a primeira sem título, a segunda chamada A Consciência, que eram duas mensagens psicografadas por um participante da sociedade, cuja filha desencarnada trouxe para ele as duas mensagens, e ela assinava apenas tua filha. Agora na terceira mensagem, a morada dos eleitos,
Então um amigo escreve aqui para nós, dizendo assim: teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se quer nos escutar, é preciso esquecê-las. Tentemos conversar do alto, que teu espírito se eleve para essas regiões, morada dos eleitos do Senhor. Vê esses mundos que esperam todos os mortais, cujos lugares estão marcados conforme o mérito que tiverem. Quanta felicidade para aquele que se compraz nas coisas santas, nos grandes ensinamentos dados em nome de Deus. Ó homens, como sois pequenos comparados aos espíritos desprendidos da matéria, que planam nos espaços ocupados pela glória do Senhor. Felizes os que forem chamados a habitar os mundos, onde a marcha não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e translúcido, onde os passos não mais se escutam. A música celeste é um único brilho que chega aos sentidos, tão perfeitos que captam os menores sons, desde que esses se chamem harmonia. Que leveza a de todos os seres amados por Deus! Como percorrem, deliciados, esses sítios encantados, transformados em asilos. Ali não há mais discórdia, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados. E esse amor, que enche seus corações, só tem por limite o próprio Deus, que é o fim e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Então, uma mensagem aqui breve, porém, tratando de um tema que todos nós sonhamos, né? Não apenas sonhamos em alcançar, embora seja ali muito mais um sonho infantil, mas que nós sonhamos tentando imaginar como é a vida dos espíritos considerados como eleitos. Aqueles espíritos que não têm mais, né, como eu comentei para vocês na mensagem anterior, é aquele espírito que traz a sua consciência absolutamente limpa e leve, todas as suas questões foram resolvidas, todos os seus sentimentos inferiores foram depurados, todas as suas ações, as mais imprevisíveis, sempre visam o bem. Não existe impulso primitivo, não existe uma visão egoísta. Então nós pensamos, né, como será viver nesse paraíso? E a gente aos poucos, né, vai absorvendo um pouco dessas orientações, porque aquilo que nós conhecemos do mundo espiritual ainda diz respeito àquela faixa de existência muito próxima a nós. Então nós vamos encontrar espíritos ainda em condição de aprendizagem. André Luiz fala bastante para nós sobre isso, ele mesmo contando a sua história, mas relatando também tantos e tantos espíritos com quem ele conviveu, com quem ele teve contato, né? Sejam eles instrutores, sejam eles colegas aprendizes, sejam aqueles que receberam assistência. Então nós vemos que esses espíritos se encontram numa condição muito próxima à nossa. Aquilo que nós encontramos aqui, pessoas que são mais sábias, pessoas que são mais ignorantes, outros são mais embrutecidos, outros são mais caridosos e dedicados. Ou seja, é a faixa normal do nosso mundo. E nós vemos no mundo espiritual perfis bastante semelhantes. Embora desencarnados, continuam tendo as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos. Agora, quando nós falamos de uma condição mais depurada, de uma condição mais elevada, aí então nós começamos a usar a imaginação para poder chegar até eles. Porque quando nós vemos aqui, no caso dos instrutores espirituais, que André Luiz muitas vezes relata para nós, espíritos que chegam de planos mais elevados, nós vemos apenas uma mensagem, uma instrução. Mas é difícil para nós imaginar como é a vida deles. E aqui nessa mensagem, então, que fala para nós desses eleitos, né, algo tão difícil de nós imaginarmos, né? Coloca, por exemplo, né, felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e translúcido. A música celeste é um brilho que chega aos sentidos, tão perfeitos que captam os menores sons. Que leveza a de todos os seres amados por Deus!
percorrem deliciados esses sítios encantados, transformados em asilos, onde não existem mais discórdias, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço que une todos os seres. Então a gente tenta imaginar como é esse local. E para isso, o nosso Alírio, que chegou aqui, muito obrigado, querido Alírio, um grande abraço nosso, trouxe para nós aqui os seus versos, que diz assim: sou rocha, sou pedra forte, sou duro que não quebrava. Sou água, sou líquido, sou volume que acaba. Sou terra, sou grãos, sou areia e sou chão. Sou fogo, sou fogueira, que arde, que queima. Sou vento, sou ventania, tufão e vendaval. Sou tudo, sou nada, sou matéria, sou espírito. Sou a sombra e a luz que apaga e acende. Como Deus me conduz. Sou verde, sou maduro, sou fruto apodrecido, sou o grão que se semeia. Sou semente, sou adubo, sou semente que no tempo vira flor. Então, mensagem aqui lindíssima, né, de Alírio, que mostra para nós exatamente a nossa natureza, né? Muitas vezes somos tudo, outras vezes somos nada. E aí, cada vez mais a gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai se aprimorando, né, nesse longo caminho de experiências, de conquistas, de quedas, muitas vezes, né? E a tendência é que quanto mais nós nos elevamos, melhor se torna a nossa condição. Pode parecer isso óbvio, e realmente é muito óbvio. Só que, na verdade, a gente vê que esse aprendizado vem através da prática. Nós só conseguimos alcançar essas grandes conquistas quando elas não se tornam esporádicas. Então é aquela ideia, tem hora que eu caio, tem hora que eu levanto, tem hora que eu conquisto, tem hora que eu perco. Conforme eu vou vivenciando essas experiências mais nobres, eu começo a alcançar muito mais conquistas do que perdas. Eu consigo caminhar muito mais do que cair. E até chegar àquele ponto em que a nossa caminhada se torna plena, até o momento em que a gente passa então a voar, e não mais a caminhar, porque nós já conseguimos atingir esse propósito. E para isso nós precisamos então adotar, né, como temos falado recentemente, né, e falamos bastante sobre isso essa semana também, que nós temos que adotar realmente um padrão da nossa vida. Eu vivo dessa forma sempre, procuro sempre seguir essas mesmas regras, seguir esse mesmo padrão, ou seja, seguir aquela filosofia que eu adotei. E sempre que eu me desviar dela, eu tenho que trabalhar para retornar. E quanto mais a gente seguir esse padrão, mais certo será o nosso caminho, mais previsível serão as nossas ações. Mais previsíveis serão as nossas ações. Porque se nós agirmos de modo intempestivo, como geralmente nós agimos, nós sempre teremos consequências imprevisíveis. E muitas vezes consequências essas que são bastante dolorosas, bastante complicadas, e que demandarão de nós, né, um esforço muito grande, com muito constrangimento, com muita dor, com muita lágrima, para que a gente possa reparar. Então, em vez de a gente pensar no trabalho para consertar, é mais fácil a gente empreender esforços para que ela não aconteça, para que ela não surja. Sempre é mais fácil a gente prevenir do que depois remediar. E isso acontece no campo moral com muito mais frequência do que a gente imagina. E aqui então, exatamente alcançando então essa nova condição, ou essa condição nova não, né? Nova talvez para nós. Quando ele coloca para nós aqui no final, que para esses espíritos então que chegaram nesse padrão, quando ele diz que o amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados. E esse amor, que enche seus corações, só tem por limite o próprio Deus, que é o fim e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Então, fé, amor e caridade é um tripé, né? Eu me lembro de um livro que eu li, que ele trazia também um outro tripé interessante, né? O 3 é um número muito cabalístico para nós, né? O número 3 e o número 7, como lembrava Nostradamus, né? As 7 notas musicais, os 7 pecados capitais, e assim outros tantos 7, né? E o 3 também, né? Então ele falava que o tripé é amor, verdade e virtude. Se nós vivermos dentro desses 3 padrões, certamente nós conseguiremos alcançar com muita rapidez essa condição
elevada que nós tanto desejamos, que nós tanto almejamos. Depois aqui para nós, avançando um pouco mais, esse mesmo espírito, um amigo, pela senhora Deslu, traz então aqui uma nova mensagem, e diz assim: teu esquecimento me afligia. Não me deixes mais por tanto tempo sem me chamares. Sinto-me disposto a conversar contigo e a te dar conselhos. Guardar-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer-te. Talvez eles te arrastem por um mau caminho. Antes de tudo, sede prudente, a fim de que Deus não tire a missão que te encarregou de realizar, a saber, ajudar a levar ao conhecimento dos homens a revelação da existência dos espíritos ao redor deles. Nem todos se acham em condições de apreciar e compreender o elevado alcance das coisas, cujo conhecimento Deus ainda não permite, senão aos eleitos. Dia virá que a ciência, em que essa ciência, aqui nesse caso ele dá a entender para nós aqui que ele fala sobre a mediunidade, né? Que é exatamente ali o trabalho dos médiuns, né? Porque já que ele fala para a senhora Deslu que era uma médium, para quem ele trouxe, através de quem ele trouxe essa mensagem, então ele fala exatamente da grande importância que é trazer as revelações do plano espiritual. Então ele coloca também aqui: dia virá em que esta ciência, cheia de consolação e grandeza, será compartilhada pela humanidade inteira, onde não mais se encontrará um incrédulo. Os homens, então, só poderão compreender uma verdade, tão palpável que não será posta em dúvida por um só instante pelo mais simples dos mortais. Digo-te, em verdade, que não passará meio século antes que os olhos e os ouvidos de todos sejam abertos a essa grande verdade. Os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos, conforme seu mérito aos olhos de Deus. A verdadeira vida está na morte, sendo necessário que o homem seja resgatado várias vezes antes de obter a vida eterna, a que todos deverão chegar, através de um número maior ou menor de séculos de sofrimentos, conforme tenham sido mais ou menos fiéis à voz do Senhor. Né? Então aqui um amigo, que é quem assina também aqui. Didima, bom dia. Então aqui teve essa passagem interessante, que vale a pena que a gente destacar, quando ele diz assim: digo-te em verdade que não passará meio século antes que os olhos e os ouvidos de todos sejam abertos a essa grande verdade. Que os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos, e que a verdadeira vida está na morte, sendo necessário que o homem seja resgatado várias vezes antes de obter a vida eterna, que ele fala da reencarnação também, a que todos deverão chegar através de um número maior ou menor de séculos de sofrimentos. Então, essa passagem é bastante interessante também. Bom dia, Mani. Porque quando ele coloca, não passará meio século. Se nós analisarmos de lá para cá, nós temos já mais de 1,5 séculos. Mas nós vemos ainda quantas dificuldades a humanidade ainda apresenta para ver com clareza essa realidade do mundo espiritual. Porque nós que estamos envolvidos com a doutrina espírita, e claro, naturalmente, que é o ambiente onde nós trocamos as experiências, os conhecimentos que nós temos, né? Nós conversamos uns com os outros, nós lemos material sobre isso, nós indicamos material, nós trabalhamos sobre isso. Isso traz para nós uma ilusão. Eu ia dizer uma falsa ilusão, mas a ilusão por si só já é falsa, né? Uma ilusão de que o mundo todo fala a mesma coisa que nós. A impressão que dá é que nós falamos aqui então com os espíritos e conversamos com eles com absoluta naturalidade, dá a impressão de que se a gente for lá para o outro lado do mundo, não necessariamente do outro lado do mundo, mas se a gente for aqui para a casa do lado, para o quarto do lado na nossa casa, as pessoas pensam da mesma forma. Então essa mensagem aqui, essa previsão, não é uma profecia, né? Foi uma previsão que esse espírito trouxe, colocando 50 anos para que tudo acontecesse com clareza,
para que o mundo passasse a conhecer, seria se a doutrina espírita na França, na forma como ela era falada, né, lembrando que naquele período em que Kardec estava ali em 1860, a doutrina espírita estava ali sendo falada por todos os cantos da Europa, falada positivamente ou falada negativamente. Então a impressão que dava era assim, agora vai. Agora não tem mais jeito de parar. E aí o tempo foi passando, as coisas foram sendo engolidas, né? Aquelas experiências que eles viviam em torno da doutrina espírita acabou sendo envolvida por outras atividades mais problemáticas daquela sociedade. Começaram inicialmente, né, com pesquisas, então assim, muitos pesquisadores, cientistas começavam a estudar sobre a manifestação dos espíritos e tudo mais. Aí então veio o estilo de vida da França, um estilo de vida bastante sensualista e um prazer material. Vieram conflitos, vieram guerras, vieram outros interesses de ordem social, de ordem política, de ordem econômica. De repente, a doutrina espírita praticamente desaparece da Europa. Então aquela empolgação que dizia, agora vai, não foi. Mas ela veio transferida aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, nós então, falando sobre isso, o tempo todo, também tivemos essa ideia, agora vai. O Chico psicografando livros e mais livros, outros médiums trabalhando assim o tempo todo intensamente, a doutrina espírita sendo falada, temas que são abordados pela doutrina espírita em todos os meios de comunicação, agora vai. Essa é a impressão que a gente tem. E agora a gente percebe que pelo menos a gente tem uma solidez que vai garantir, né, a divulgação, a promoção da doutrina espírita, não como uma instituição, como uma opção religiosa, mas para os fundamentos, para a realidade do mundo espiritual, que é o que mais importa para todos nós. Porque mesmo que você tenha a sua visão pessoal, a sua visão particular a respeito do mundo espiritual, o fato de você entender que existe o mundo espiritual já é o primeiro passo. Com o passar do tempo, nós vamos entender então esses dois princípios que foram transmitidos para nós aqui embaixo. Né? Vou até voltar aqui para trazer para nós. Primeiro que nem todos, né, se acham em condições de apreciar e compreender o elevado alcance das coisas, cujo conhecimento Deus ainda não permite senão aos eleitos. Né? Não sabemos exatamente qual é exatamente a condição desses eleitos, mas pelo menos agora estamos num caminho em que nós temos pelo menos o interesse, a partir do nosso esforço, de alcançar essa condição. Mas ele coloca para nós que primeiro, né, que não terá dúvida nenhuma mais a respeito da realidade do mundo espiritual. E aí ele coloca aqui no final, como eu comentei, essas verdades, que os espíritos ocupam o espaço, circulam no espaço e ocupam diferentes mundos. Que a verdadeira vida está na morte, ou seja, no mundo espiritual, e que é através da reencarnação que o homem será resgatado várias vezes para poder chegar nessa condição de vida eterna, que é tão falada dentro dessa expressão religiosa tradicional que nós encontramos. Então nós vemos que desses 50 anos que foi previsto, ainda temos muito ainda que caminhar. Porque a doutrina espírita, mais uma vez, não será a substituta das religiões, mas nós veremos os próprios religiosos, cada um seguindo ali suas próprias ideias, que começarão a ver o mundo espiritual de um modo diferente. Então é aquele que se encontra na igreja, é aquele que se encontra num templo religioso, seja ele de qual linha filosófica for, então ele viverá experiências. Por exemplo, uma das experiências mais contundentes, que é a perda de um ente querido. Ele passará a se questionar, e agora? O que acontece depois que aquela pessoa morreu? Para onde ela foi? Mas será que ela foi para o paraíso? Mas será que é isso mesmo? Porque eu sinto falta dela, eu gostaria de ter notícias. E nós vemos isso como parte de uma realidade do nosso próprio trabalho, em que pessoas que não conhecem a doutrina espírita pedem orientação perguntando, tal pessoa morreu, tal pessoa faleceu, gostaria de saber como ela está. Essa pergunta ela tem um valor muito significativo, porque se antes não se perguntava, porque se tinha uma convicção
dizendo que aquela pessoa que morreu vai estar nessa ou naquela condição, conforme foi passado nas filosofias tradicionais, hoje, quando ela, embora sabendo disso, você pergunta para qualquer pessoa, mesmo que ela concorde ou não concorde, o que acontece com alguém que morre? Se ela tem uma visão religiosa, ela vai dizer que foi para algum lugar e acabou. Hoje não, hoje as pessoas começam a perguntar, mas será que é só isso? Será que existe ali o sofrimento gratuito? Será que essa causa, esse efeito não tem uma causa anterior? Quando essas perguntas começam a surgir, são pequenas luzes que vão acendendo na consciência de cada um. Essas luzes permitem que essas pessoas comecem a trazer questionamentos e, consequentemente, atraiam por si só as respostas de que elas precisam. E quando essas respostas chegam, elas querem saber mais, porque quando você sente o gosto dessas verdades, esse sabor agradável faz com que nós queiramos experimentar mais, queiramos conhecer mais. Então, já que essa pessoa pode se comunicar, onde ela está, como ela vive, por que ela apareceu na minha vida, de onde eu vim, para onde eu vou, e essas perguntas então vão se estendendo. Mas aquele meio século que foi previsto por aquele espírito, nós estamos ainda trabalhando ardentemente e intensamente para que isso se prolifere. Mas aos poucos vão alcançando, né? Como eu falei para vocês há pouco tempo, embora nós não vejamos a doutrina espírita sendo falada com tanta clareza pelas pessoas, os temas relacionados com a doutrina espírita são comentados. Que é o caso que nós falamos, né? As pessoas comentam, né? Isso só pode ser um karma. Essa pessoa só pode vir aqui de vida passada que eu fiz mal para ela. Eu espero encontrar você na minha vida futura. Eu espero, quando eu morrer, eu encontrar com tal pessoa que foi antes de mim e me espera. Então são temas que são pequenas sementes que vão sendo lançadas, que ocasionalmente vão começar a florescer. E nesse momento, então, ela já estará predisposta a receber essas informações todas. Mas primeiro é necessário que pequenos estímulos sejam levados a cada uma delas. Mas o trabalho ainda é um trabalho bastante intenso. E nós não falamos de nós encarnados. Nós falamos dos desencarnados. Porque um espírito dizer para nós que eles existem, para nós já é algo normal. A gente, claro, vai se surpreender com o fenômeno. Claro que a gente vai querer conhecer um pouco mais daquilo que eles vivenciam, mas dizer para aquele que não acredita é muito mais difícil. Então o trabalho que eles estão tendo é um trabalho muito complicado, um trabalho doloroso, mas que, nesse caso, né, é um trabalho que, aos poucos, ele vai se tornando menos árduo. Esse é o mais importante. O Brás colocou lá em cima, né, onde o telefone só toca de lá para cá, né? De lá para cá, daqui para lá, né, Brás? Logo a gente vai ter uma linha direta que vai ficar bem fácil, né? Todo mundo falando com todo mundo. Porque a dificuldade que nós temos de falar com os espíritos são as nossas motivações. Por que você quer conhecer o mundo espiritual? Aí nós veremos uma mera curiosidade. Né? Mas com o passar do tempo, quando nós tivermos realmente a intenção de ter um real aprendizado, aí sim esse canal estará aberto. O Hermes colocou, né, cada um estará num plano determinado para a sua evolução. Né? Então estamos ainda nessa condição. Né? Cada um aqui ainda vivendo a sua própria realidade. Dudu colocou aqui, né, às vezes fico pensando, né, falando para o Brás, nesse fato do telefone que toca de lá para cá, né, quando, por vezes, só médiuns fazemos a ligação de uma forma pensativa, intuitiva, e o amigo espiritual acaba atendendo o telefone e manda sua mensagem. Né? Claro que nem sempre é assim, mas digo que, por vezes, a gente liga para lá também, né? Não sei por que mais os telefones tocam de lá para cá e, às vezes, de cá para lá. Pois é tanto de um como de um lado como do outro. O importante é, né, quais são as nossas motivações em procurar o mundo espiritual. O que nós vemos hoje ainda são as pessoas querendo saber dos espíritos, querendo ter respostas dos espíritos para temas relacionados com os nossos interesses imaturos aqui do mundo material. Eu queria conversar com os espíritos para saber o que fazer da minha vida, para saber exatamente qual vai ser o meu futuro. Então são perguntas dessa natureza, né? Como será a minha vida afetiva? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou me casar com alguém? Não é aquela pergunta
se aproxima de um instrutor espiritual, de um mentor espiritual, e você pergunta, eu preciso de ajuda porque eu quero crescer, eu quero evoluir. Não é esse tipo de pergunta que nós ouvimos. São aquelas perguntas relacionadas com pequenos interesses ainda infantis da nossa parte. E é então esse grande problema. Por isso que os espíritos não permitem essa abertura, até porque se permitissem, não seriam apenas os instrutores que se comunicariam. Seriam aqueles que trazem para nós também os enganos, os equívocos, os medos. Porque já que o telefone vai tocar, ele vai tocar em qualquer lugar. É mais ou menos igual àquela ideia que a gente já conversou, né, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, o Chico, né, fazendo o seu trabalho de mediunidade, o Chico divulgando a doutrina, conversando com os mentores espirituais. E quantos médiums, ou aqueles que gostariam de ser médiums, pensam assim, né, como eu queria ser como Chico, de psicografar, de conversar com os espíritos. E ninguém pensa no trabalho que tem que ser feito moral e das dificuldades também de assédio do mundo espiritual. Então é assim, você não tem apenas ali uma linha ou outra para onde você pode ligar. Se o telefone pode ser ligado daqui para lá, então é para qualquer lugar. E eis aí o problema que nós vamos enfrentar. Dudu colocando, o fato de a gente ligar para lá é para saber o porquê uma mensagem foi passada, de melhor explicação deles, né, para não ficarem equívocos. Como você citou agora, sim, exatamente, né, porque quando você se comunica com o mundo espiritual em busca de uma instrução é muito diferente. É diferente daquele interesse que eu comentei com vocês. Porque assim, se você pudesse lançar uma ideia e dizer para as pessoas, se você pudesse fazer uma pergunta para o mundo espiritual, qual pergunta você faria? Nós veremos que são perguntas ainda tão imaturas que nós fazemos que o próprio entendimento, o próprio conhecimento moral, o estudo que você faz, já seria o suficiente para resolver essas questões. E isso nós corremos um risco, inclusive, de dentro da própria doutrina espírita, nós criarmos uma dependência do mundo espiritual. Porque eu não vou precisar mais estudar. Para que eu vou estudar se eu posso pegar o telefone, ligar para a Cecília e perguntar, Cecília, escuta aqui, me ajuda com essa coisa? Seria tão fácil. Mas, na verdade, né, o trabalho que nós fazemos, então, que os espíritos fazem, é nos ajudar no nosso aprimoramento. Mas a base nós já temos, não tem mais como negar. E o mundo é assim. Então, se você falar para alguém, olha, se você quiser conhecer qual é o sentido da sua vida, eu vou pegar esses livros todos e coloco ali 40 livros em cima da mesa. Leia cada um deles que você vai ter resposta. Ah, mas não dá para perguntar para alguém, não fica mais fácil? Mais fácil fica. Só que se você quer mudar a sua vida, não é com facilidades. Né? Pois é, exatamente. Né? A gente tem esse privilégio, né? Essa bênção de termos esse canal aberto com o mundo espiritual. Né? Então temos ali duas linhas que ligam para nós. Né? Não ligamos diretamente para lá, mas aqui somos escutados e o telefone toca de lá para cá para nós. Né? Então é assim que funciona. Mas vemos ali as dificuldades que as pessoas têm. Um problema que nós encontramos, por exemplo, quando se fala nessa relação com o mundo espiritual, nessa dificuldade que as pessoas têm. Estou tentando não fugir do tema aqui, que é tão interessante que a gente vai, às vezes, aqui escapando. Né? Mas a gente vê, por exemplo, né, que o tema que nós estamos tratando aqui, só para a gente lembrar, é o que fala sobre a divulgação da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita e a mudança que isso vai promover nas pessoas. A gente vê, por exemplo, né, uma imagem que me marca muito, é quando a gente via, né, ou vê ainda, assistindo àqueles vídeos que mostravam o trabalho do Chico Xavier lá em Uberaba, aquela quantidade de gente que ficava ali naquele auditório, ansiosa para receber uma comunicação de uma pessoa que desencarnou. Então elas ficavam assim, desesperadas para receber. E o Chico ali, amorosamente, assim como os espíritos que trabalhavam com ele, né, orientando o seu trabalho, coordenando, né, toda aquela movimentação no plano espiritual para que aquelas comunicações chegassem, para atender aquelas pessoas que sofriam intensamente, era um sofrimento quase que incurável. Então aquela mensagem ia muito mais para curar do que para esclarecer. Quantas daquelas pessoas poderiam se sentir acolhidas
simplesmente estudando a doutrina. Conhecendo o mundo espiritual, entendendo a dinâmica da vida, entendendo as leis que regem a nossa existência, a forma como nós nos conduzimos aqui no mundo físico e a forma, né, como isso repercute sobre nós no mundo espiritual. Todas essas perguntas são teóricas. Mas a gente vê que as pessoas vão desesperadas porque elas não têm motivação, não têm interesse, mas quando a coisa acontece, quando a dor bate, as pessoas querem ajuda. E muitas delas são merecedoras. Mas quantas daquelas recebem uma comunicação, leem, releem, memorizam, só que elas dobram e guardam na gaveta. E elas não avançam além daquilo. Então significa que elas continuarão ainda sujeitas a esse mesmo sofrimento. Então, e mesmo assim, os espíritos têm toda a paciência para chegar e para conversar, para explicar. Porque veem que a pessoa realmente está precisando, ela não tem ali, falta alguma coisa para ela para deslanchar, mas se todos ali tivessem essa orientação, seria fácil. Mas mesmo assim, como eu dizia agora há pouco, nós vemos que até mesmo dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar ali pessoas que se tornam dependentes dos espíritos. Por mais estudada que ela seja, ela quer ouvir alguém falar alguma coisa. Ela quer ser orientada, ela quer ser conduzida de alguma forma. Então, essa dependência, se essa linha fosse aberta para o mundo espiritual, os centros espíritas parariam de trabalhar para as pessoas ficarem ligando para os espíritos. E o nosso trabalho de autoinstrução e também de instrução, de participar para os outros esse mesmo conhecimento, ia diminuir, porque a gente ficaria em função, viveria em função da conversa com os espíritos. E não seria, tenhamos certeza disso, uma conversa de grande qualidade. Seria uma conversa muito mais de curiosidade. Até porque se fosse uma conversa com um grande conhecimento, os espíritos diriam para nós, trabalhem e estudem. Ou seja, a conversa acabou. Mas a gente continuaria então com as nossas curiosidades, com as nossas ainda futilidades. Bom dia, soldado. Vamos avançando um pouquinho mais, pessoal, para a gente acabar? Chegou para nós aqui uma mensagem em italiano, né? Sandra, lê para nós aí, minha filha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui então a gente vai fazer o seguinte. Como nós temos hoje o recurso da tecnologia, está aqui em cima, Sandra, olha só que bonito que chegou para você. Nós vamos então copiar aqui esse trecho em italiano, que é belíssimo, desde já nós agradecemos por essa comunicação. Nós vamos aqui então no nosso tradutor, facinho, e nós vamos aqui fazer então a tradução dessa mensagem, né? Então rapidinho aqui, só um instantinho, que a gente já conhece, já pega então aqui para resolver a nossa vida sem tantas dificuldades. Né? Porque agora uma sala internacional é assim, né? Internacional, interdimensional, e assim a gente vai vivendo. Né? Então rapidinho aqui enquanto eu abro meu navegador, para a gente poder estudar. Então espera um pouquinho só. Estou abrindo por aqui. Prontinho, diz assim para nós então, né? Essa é a melhor forma de se conectar com os melhores, quando você recebe por meio de estudos como este, que só mostram que você está no caminho certo para aprender melhor através de bons amigos espirituais. Bons amigos espirituais, inclusive esse que nos comunicou, trazendo para nós aqui, nós agradecemos muito pelo carinho, né? Obrigado, professor. Obrigado aqui embaixo, braço. Que demorou a abrir meu navegador aqui, né? Mas a gente vê exatamente isso, né? Que o telefone toca quando a gente está disposto a atender, né? Vamos dizer assim, que é mais prático da gente compreender, né? Então estamos aqui dispostos, estamos aqui interessados e com certeza recebemos outros corações também interessados em nós. Né? Muito obrigado pela participação. E aqui para a gente poder seguir então, pessoal, aqui o nosso mais uma mensagem pequenininha. Deixa eu ler aqui a próxima que veio para nós, que é um espírito familiar. Também aqui, o espírito e o julgamento, pela senhora Nets. Diz assim a mensagem para nós. Eu estou acelerando aqui que a gente está no finalzinho já.
que diz assim: a liberdade do homem é toda individual. Nasceu livre, mas essa liberdade muitas vezes é a sua desgraça. Liberdade moral, liberdade física, tudo ele reuniu, mas com frequência lhe falta o discernimento, aquilo a que chamais de bom senso. Se o homem tiver muito espírito e lhe faltar esta última qualidade, é absolutamente como se nada tivesse. Pois o que faria de seu espírito se não pudesse governá-lo, se não tivesse a inteligência necessária para saber se conduzir, se acreditasse marchar no bom caminho quando está no lodaçal, se pensasse ter sempre razão quando muitas vezes está errado? O discernimento pode tomar o lugar do espírito, mas esse jamais substituirá aquele. É uma qualidade necessária, e quando não a temos, precisamos envidar todos os esforços para adquiri-la. Né? Pois é, Dudu, vamos lá, né? Então aqui um espírito familiar trazendo para nós exatamente a ideia do espírito e o julgamento. Ou seja, nós temos a nossa liberdade, mas nós temos também ali a capacidade de discernir entre o certo e o errado, e a partir do certo e do errado nós fazemos as melhores escolhas. Então esse julgamento nosso, esse julgamento prévio, ele, claro, ele vai se tornar cada vez mais claro, ele vai se tornar cada vez mais eficiente, quanto mais nós nos instruirmos. Porque não adianta a gente querer tomar as decisões se nós não tivermos maturidade para analisar as consequências. E quando nós falamos dentro do campo moral, há a necessidade de nós termos as referências de valores, termos uma referência moral, né, que nós podemos seguir. Então, se eu não souber o que fazer, o que faria aquele espírito no meu lugar? O que faria aquele espírito, né, se ele tivesse que tomar uma decisão da mesma natureza que a minha, pensando nas consequências que certamente ele saberia analisar? Então esse nosso espírito de julgamento, infelizmente, é algo que nós ainda temos muito pouco desenvolvido. Nós, de um modo geral, nós enquanto encarnados, desencarnados nessa mesma faixa evolutiva em que nós nos encontramos. E pelo fato de nós não termos ainda essa maturidade, é o que nós vemos, né, esse círculo contínuo de ação e reação, de escolha e sofrimento que nós temos. Infelizmente, né, também, querida, beijo para você. Então é por isso que nós vemos, né, as dificuldades do nosso mundo, que tem essa proposta de mundo de regeneração, mas nós vemos o como nós resistimos, né, o quanto nós resistimos, ou o quão resistimos, para acompanhar essa mudança. Então nós percebemos que muitos de nós estamos sendo levados, claro que por merecimento, por mais que nós tenhamos ainda essa dificuldade de despertar a nossa consciência, nós ainda temos ali o mérito de sermos conduzidos. É como se fôssemos aquelas crianças seguras pela mão, sendo conduzidas por um caminho. Sendo que nós poderíamos já ser aqueles jovens ou aqueles adultos que nós já sabemos qual é o caminho e caminhamos por vontade própria. Enquanto há aqueles, né, que se rebelam, como aquelas crianças que se jogam no chão e fazem escândalo que não querem seguir. Para esses aí, então, existe um tratamento diferenciado. Eles, então, serão conduzidos para uma educação especial de que eles necessitam no outro ambiente, com outros professores, com outras lições. Então, muitos de nós somos conduzidos pela mão ainda. Mas, felizmente, também temos ali já um pouco dessa consciência desperta, em que nós podemos olhar para aquela direção e saber que aquela direção é o caminho que nós temos que seguir. E para tudo isso, conforme o título para nós, o espírito e o julgamento, sabermos fazer bom julgamento de tudo aquilo que nós tomarmos como decisão. E finalizarmos aqui o espírito e o julgamento, próxima mensagem. Na verdade, nós temos duas mensagens aqui, um pouquinho longa, que nós vamos deixar aqui para o nosso próximo encontro, então. Porque a próxima aqui, vem para nós aqui o Incrédulo, assinado por São Bento, olha só. São Bento se comunicando com Kardec.
né? Então aqui um santo conhecido, inclusive, aqui no Brasil, né? E enquanto isso também o sobrenatural, que é assinado pela avó aqui do senhor Rabash, em Bordeaux. Então são mensagens recebidas, levadas aqui, mais uma vez para a gente lembrar, mensagens que foram enviadas a Kardec ou levadas até Kardec, e era então ele fazia essas leituras. Por isso então essas assinaturas, né? Minha filha, um amigo, vossa avó e tudo mais. Então temos duas mensagens para a gente poder finalizar, que sem pressa a gente vai depois estudar na semana que vem. O incrédulo e também o sobrenatural. E depois a gente fecha aqui o mês de março, o mês de abril, e vai para o mês de maio, começando aqui com o nosso boletim, seguindo aqui por vários boletins, e na verdade boletins longos, inclusive. São 3 boletins, nossos boletins longos aqui. Então a gente vai ficar aqui um bom tempo presos não, né? Aqui estudando esse material. E depois vem aqui História do Espírito Familiar do Sr. Coraci. Né? Então veremos aqui de uma notícia que chegou de um dos assinantes da revista, de um espírito dizendo aqui, né, que a descoberta dos espíritos não é uma descoberta moderna, porque ele vai trazer aqui uma mensagem do século XIV para falar sobre tudo isso. Enfim, temos aqui então o nosso roteiro para os próximos encontros. Vamos lá. Pois é. Sabe o que acontece, embaixador? A gente vê que, infelizmente, existe uma diferença entre aquilo que os espíritos instruem nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando e o comportamento da nossa sociedade, em que nós vemos ali, né, uma série de equívocos, uma série de confusões que nós mesmos criamos, que há necessidade dessas medidas extremas, né? desses fechamentos de atividades, encerramentos de atividade. Né? Então nós temos ainda um longo caminho pela frente para nós percorrermos para poder melhorar a nossa condição aqui da nossa sociedade. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje. Paramos aqui então faltam essas 2 mensagens para nós concluirmos as comunicações lidas na sociedade. Nós vimos então a primeira mensagem sem título,